posso usar a rede social? Vou ficar conhecido de todo jeito também. Vou arrumar. De todo jeito, entendeu? Eu tô atrás da fama, do virilarismo. Pode entrar aí. Virilarismo, falei certo? Você quer uma professora leitora? Tô igual você, tô lendo livro, tô achando bom, viu? Tem livro que é ruim, né? Tem livro que é ruim de engolir, mas a gente tem que terminar. Então vamos lá. Aí o exercício que ele fez é, rapidinho aqui. Uma empresa oferece 2 opções de parcelamento para um valor de 600 mil reais. Beleza. Aí lá de matemática, pelo jeito que é matemática, fez aqui, ó, matemática, 179, 174 a questão desse ano. O caderno dele deve ser a cinza, não sei. É assim, ó, um carro que custa 60 mil reais, e aí a resposta é a mesma. Deixa eu, a resposta que ele fez aqui, dá... Não sei se a resposta final é essa aqui, 8. Deixa eu ver aqui, 24. O que ele fez também dá 24. Isso, 24. Aqui tá 174 a dele. Eu não sei o caderno que é o dele, não. Se é o cinza, se é... Aqui ele não colocou, não. É, de um carro. E aí ele fez uma outra aqui, ó. Achou, né? Aí ele fez uma outra aqui, aquela lá do coronavírus. Ele fez a questão aqui, ó. Ele explicou lá e postou os prints. Aí lá no Enem, olha aí. Tipo assim, que ele fez antes. E aí com a mesma resolução, ó. Aí colocou, a vacina estimula, blá, 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 tal. Aí lá no Enem só tá assim, ó. Induz a proposição. Tipo assim, o cara que estudou com ele, preparou. Aí leu a questão, é isso aqui. Nem teve sofrimento. Aí beleza. Aí ele fez outro aqui, ó. Oficial, autoral, que ele fez. Seria uma de química lá. Superficial, aquela que é a resposta superficial, mostra o mesoporo, micropolo, macropolo, tal, que a resposta é superficial em química. Aí beleza, aí depois ele vai, aí ele faz um vídeo. Aí fez os stories explicando como é que ele fez. Entendeu? Cabuloso, aí a galera, é porque eu sigo uma galera aqui, eu sigo outros professores, eu acho massa seguir a galera pra... E aí a galera começou a falar dele. Falei, uai, deixa eu olhar esse cara aqui. Mas vamos lá. Vocês vão ouvir. Vai ter alguma coisa, né? Ou ele realmente fez o processo legal e ele mostra lá como é que faz. Realmente, a gente tem direito... Talvez vocês vão saber melhor do que eu sou ruim nesse trem, mas em resumo é o seguinte, direito a acesso à lei da informação, uma parada assim. Ele fala ali nos stories. É tipo assim, um exemplo. Como que é feita a prova do Enem? Eu tenho direito de saber como é que eu... É um direito meu. É, tipo isso aí. Aí tem um nome. É, essas paradas aí. Mas ele fala mais uma parada mais bonitinha lá. Que é o que todo mundo mais usa. Mas é isso aí. E aí ele mostra lá o trâmite. E realmente, a gente tem o direito de saber quando começa, como que é feito, quem está envolvido. Isso é um direito nosso, né? Só que a gente não procura essas coisas. Igual a gente já conversou outras coisas aqui sobre lei, né? Aí, eu acredito que seja lá. Eu quero ficar atento a isso também. Entendeu? Pode ir lá. Então vamos lá, parece que... Não, isso aqui é a televisão, né? Essa aqui, né? Ah, essa. Beleza. Ó, o seu amarelo eu fiz lá, a minha era cinza. Então, beleza. Da nossa realidade aqui, Enem, da mariposa da nossa realidade, nós dois esse ano. Convecção, condução e radiação. Lâmpada incandescente. Beleza? E aí ainda deixou claro aqui, viu, Alice? E... Adriane, esqueci o nome dele de novo. Ele deixou claro aqui, ó, da mariposa, ó, independe da presença de fluidos. Se não presença de fluidos, a lâmpada, né? Então só é aproximar e radiação. Da mariposa. Da nossa realidade, nós usamos até hoje. E aí, seguindo aqui, você também tem uma que dá para você responder tranquilamente, que é aquela lá. Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotografias? Pupila dilata, né? Entra mais luz. Né, Alice e companhia? Vou chamar só a Alice. Ela vai falar assim, não tá só eu conversando. E aí, beleza. Por que fica vermelho? Dilata mais, a luz entra, né? Reflete os vasos sanguíneos, fica vermelhinho. Eu acho que tem alguns celulares que já corrigem isso. Se eu não me engano, os mais atuais agora, eu acho. No passado tinha muito, bicho.
Tirar com o olhão aberto e o trem ficar vermelho, com os olhão rachando. Você ainda marcou errado aqui, velho. Foi péssimo. Tô brincando. Pra quem faz exame de vista, já sabe, você pinga lá, né? Pra pupila dilatar, pra entrar mais luz. À noite a gente faz esse sistema também. À noite, querendo ou não, nossa pupila dilata mais pra entrar mais luz. Quando você for comprar celular, é tão antigo que importante. Você tem lá nas câmeras traseiras, eu acho. Oi! Meu Deus! Perdão. Eu tô atrapalhando vocês. Pode terminar aí. Já finalizou aí? Posso? É um assunto de meio chato aqui agora, mas não dá conta não. Hoje eu vou. Ficar 10 quilômetros junto, tá de boa já feliz. Ah, não sei não, é 6h30 por aí. Depende da mulher chegar e ficar com a neném lá. 6h30 por aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos um pedacinho, depois eu subo aqui, ó. Vou lá em cima e volto. Então vamos lá, voltando. Aí essa aqui do olho vermelho aqui, beleza. Pupila dilatada, entra mais luz. No celular, só aproveitar um gancho aqui, eu não sei se vocês gostam de fazer isso. Quando você vai olhar lá o celular, a gente eu acho que hoje foca primeiro na câmera, depois em outras coisas. Lá na câmera traseira, não, eu tô só generalizando aqui. Você vai ver lá que tem tipo assim, ó, F1/2 ou F2/2. Tipo, a abertura da câmera. Quanto mais abertura, mais luz vai entrar, mais qualidade de foto à noite ela vai ter. É tipo igual a gente, sabe quando você olha lá assim, nossa, tá tudo uma maravilha. Você põe no celular, o trem parece que escurece, fica ruim. É porque o foco é menor do que o nosso olho da câmera. Abertura, perdão. A abertura é menor do que o nosso olho. Então, claro, se você for procurar isso, claro, você for estudar também sobre isso, você vai entender muito mais. Mas no celular, quanto mais abertura, mais luz vai entrar, então mais próximo do nosso olho também. Agora, nitidez e tal, a gente já até deu uma discutida sobre isso aqui. Isso tem a ver com lente. Beleza? O processamento acaba que a gente tá travado. É 50 megapixels já tem um tempo. Esse celular meu aqui, ó, e esse aqui é 50 megapixels. Esse celular tem 7 anos, cara. Pois eu tava olhando as lentes. A diferença da câmera traseira para esse aí não é nenhuma. Mas a frontal já é diferente dos dois. Aquela ali é mais ruim, deve ter uns 6 megapixels. Aqui eu acho que tem 13. Cara, tem 7 anos desse celular, 50 megapixels. Tá lançando celular hoje com 50 ainda. Entendeu? Então, beleza. Aí, continuando aqui, da nossa realidade. Essa questão aqui, ó. Esta questão aqui. Isso aqui é ondulatória também. E a gente está recente. Eu nem cobrei essa questão ainda, mas eu vou trazer ela aqui. Eu vou colocar ela no Enem, ou coloco no simulado também. Que tem uma questão do Enem. Na verdade, eu tenho um material lá para entregar para você. Já está impresso, já tem uns dias. Só que eu estou esperando concluir os slides. Mas em resumo é o seguinte. Quem fosse, pela analogia, o que está envolvendo aqui na luz azul? É a onda mecânica ou eletromagnética? Então, uma parada que eu já bati na tecla com vocês não podem esquecer. Quanto mais eu aumento a frequência, quem que eu diminuo? Comprimento de onda. E aqui no exercício, ele mostra isso. O bebezinho coloca lá na fraldinha do bebê, a gente coloca um adesivinho. E aí ele mostra aqui, ó. Só para resumir isso aqui tudo. Que a frequência aumenta e aí o tempo de exposição. Aí ele vai mudando de cor, certo? Se a frequência, que a energia está aumentando, frequência aumenta, comprimento de onda diminui. E aí ele deu um dado aqui no início, que não tem muito, já está tudo pronto, que seria essa representação desse eixo, que é o vermelho é laranjado, é isso? É vermelho é laranjado. Ele dá aqui, ó, no início, tanto que é no mesmo eixo, igualzinho para todos os gráficos. O que que muda? Quanto mais continua, a frequência vai aumentando, tempo de exposição, né? A frequência ali vai aumentando, tempo de exposição, ele vai mudando de cor. Para onde esse eixo que é tracejar tem que ir? Ele tem que ir de uma forma que diminui o comprimento de onda. No início está 600 nanômetros para todo mundo. Para diminuir, tem que ser menor que 600. 600 nanômetros, então se você aumenta a frequência, o comprimento de onda tem que diminuir. Essa relação sempre vai ser desse jeito. Qual que é a diferença do vermelho para o violeta?
Comprimento de onda e frequência, grosso modo, que é inversamente proporcional. E aí, quem tem maior comprimento de onda dos dois? Vermelho ou violeta? Vermelho. Vermelho tem... Não, perdão. Não é isso mesmo. Vermelho tem maior comprimento de onda, frequência pequena. E aí, o violeta tem maior frequência, bastante energia, comprimento de onda curtinho. Beleza? Tanto que eu falei do pôr do sol e nascer do sol aqui, né? Já. De novo. Por que a gente vê o céu predominantemente azul? Porque o comprimento de onda do azul, ele é menor e aí ele é melhor para espalhar. Até postei isso ontem que eu expliquei ali para os meninos. Aí o que acontece? Durante a manhã, é igual agora tá esse período, sei lá, 8 às 5 da tarde, para ficar mais seguro. A gente vê, a maioria das coisas só azul. Comprimento de onda azul, a gente tem um fenômeno chamado espalhamento azul. O azul, comprimento de onda menor, ele espalha mais. O vermelho, violeta. O azul está um pouquinho ali abaixo. O vermelho, o comprimento de onda é grande, ele atravessa a camada de atmosfera, então ele não vai espalhar lateralmente. Quando está no nascer e no pôr do sol, a inclinação, o sol tem que atravessar uma camada muito maior para chegar até a gente. O azul ele vai espalhar, só que ele não consegue chegar do outro lado. O vermelho, como ele tem um comprimento de onda maior, ele vai entrar ali e vai espalhar com mais qualidade. Por isso que a gente vê alaranjado, avermelhado ali, dependendo dos dias, das condições. Então, por isso que no nascer do sol e no pôr do sol tem essa diferença. E aí, nessa questão, se você trabalhar assim, frequência e comprimento de onda, frequência aumentou, comprimento diminui. Aí você vai olhar. Quem está indo para trás começou em 600, quem foi o pico maior indo para trás? Letra A. Todas as outras, ó, é maior, aquele só diminuiu a fotoiluminescência, aquele só aumentou a fotoiluminescência, ele não falou nada disso, e aquele manteve. Uai, não mantém, velho. Tem um resultado depois. Ondulatória sempre está no Enem, e teve duas, né? Assim, em análise seria essa, é porque a outra a gente trabalha mais na ideia de óptica, mas dá para pegar o mesmo conceito do olho vermelho. E aí... Então, eu vou chegar nela. Então, seria duas, seria essa e do copo. Esse aqui, ó, física do primeiro ano. Até sempre tô falando de atrito com os meninos lá. Atrito tem dois tipos de atritos. Quais são eles? Vocês lembram ou não? Estático e cinético. Qual que é a diferença deles? Fácil. Estático é parado, cinético é quando você movimenta. De atrito. Você tá lá na sua casa tentando empurrar um guarda-roupa. Não sai de jeito nenhum. Aí vai lá, a Alessandra me dá uma ajudinha, sai do lugar. Ah, não precisa ser mais não, Alessandra. Porque agora parece mais leve de eu empurrar. Aí, claro, eu venci o coeficiente de atrito estático, que é o máximo, que segura. O cinético, ele é menor. O coeficiente de atrito cinético é menor. Vou falar em palavras mais simprona de tudo aqui, lá na roça. Para eu tirar algo do lugar é difícil, mas depois que eu tirei do lugar, fica mais leve de eu empurrar. Entendeu? Qual que é a explicação disso aí, fisicamente? Atrito. É porque eu tenho dois tipos de atrito. O cinético e o estático. E o cinético, quando você não muda a superfície, ele é constante o tempo inteiro. A gente, homem, tem umas brincadeiras meio radical. Uma delas, talvez vocês já brincaram, pega o carpete, um senta e o outro fica puxando, o outro girando. Né? Relembrou muita coisa aí, né? Fiz demais também. Se você está nesse mesmo piso que a gente está aqui, o coeficiente de atrito é o mesmo. É o mesmo, porque o piso é o mesmo, não mudou nada. Então, uma situação lá na fazenda lá tem grama um pedaço e terra no outro. Quando a gente arrasta a lona lá, limpando lá o quintal, na terra o coeficiente de atrito é 1. Quando eu vou para a grama já é outro. Porque mudou a rugosidade lá, o terreno. E aqui no exercício é interessante, porque ele fala o seguinte, o cara vai do plano 1, do piso 1 para o piso 2. No piso 1 ele aplica uma força, depois ele diminui, mas ele continua em movimento. E aí ele dá um dado importante que ele fala assim, ó, considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos, com o plano inclinado. Então, subindo e reto é a mesma coisa. Ele não parou de movimentar. Uma hora ele estava mais rápido, uma hora ele estava mais devagar. Isso só muda a velocidade. Aí ele fala assim, ó, em que a rugosidade entre a superfície permanece a mesma durante todo o percurso. Se você não muda a superfície, o atrito cinético é o mesmo. Ele é constante, ele não muda. Mas o que muda eu empurrar a caixa mais rápido ou mais devagar no mesmo piso? Você vai gastar só mais força.
talvez é melhor porque você termina a tarefa mais rápido. Mas o atrito é o mesmo o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Entendeu? Eu tinha visto no correção não oficial, né? Eles viram essa questão aqui. E aí eu vi bastante gente questionando que não era letra B. Tipo, o texto da ele muda o plano, sabe? Aí eu vi bastante gente questionando. Só que aí depois realmente eu bastante. Agora, não, você podia fazer isso aqui também, ó. Eu não lembrei da cor. A normal, não sei se vocês lembram, é sobre o contato da caixa e o piso. A normal é para cá, ó. Como não muda o piso e nem a caixa, a normal sempre é o mesmo valor, sei lá, 10 newton. Não mudou a caixa, não mudou o piso, então sempre vai ser o mesmo. O coeficiente de atrito cinético, sei lá, é 0,2 vezes 10, isso aqui vai dar 2. Certo? Não, aqui resolvendo, né? Aqui, ó, dá 2. Então, achei a força de atrito cinético. Se eu aplicar 2 newton, a caixa já sai andando. Se eu aplicar mais, ela vai andar com uma velocidade, vai finalizar com uma velocidade maior, né? Vai ter mais velocidade. Só que o coeficiente de atrito cinético, ele não muda, ele continua sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Só que aí no meio do processo, ele aplica uma força menor. Aí, tipo, se essa força voltar a ser menor que eu preciso, a caixa para. Ela para. Só que é o coeficiente continua, né? É o mesmo. Se o piso for o mesmo, é a gente com preguiça, tá empurrando, uma belezinha, dá uma fraquejada, a caixa para. Meu Deus, tem que... de novo. É isso aí, velho. Beleza. Aí tem uma questão aqui, ó, que é essa aqui da televisão. Essa aqui é eletrostática, viu? Já estudou? Isso. Como a maioria da carga de prova é negativa e o campo é positivo, eu fui para fora, o positivo vai para o negativo e a linha para baixo. Eles então já tirei, tipo, ele para cima. Na natureza a gente tem força de contato e força de campo. Qual que é a diferença? A gente já falou isso lá atrás. Contato eu tenho que encostar, campo não precisa. Exemplo, gravidade. Gravidade é força de campo. Tem alguém te empurrando para baixo? Fraquejou, vai para o chão. Vacilou, vai para o chão. Outra força que a gente tem é o magnetismo. Pega dois ímãs, antes de encostar, eles gruda. Ou repele um ao outro. Isso é força de campo. Outra força que existe também é o da eletricidade. Só que na eletricidade eu tenho duas condições. Quando o corpo está positivo, fio positivo e fio negativo. Quando é positivo, ele gera um campo elétrico para fora. A gente chama de afastamento. Quando é negativo, a gente chama isso para dentro. Vocês vão dar isso ano que vem. Ou toma liberdade igual o Pedro, nosso nerd. Ele vai ter que aceitar até o fim. Então vamos lá. Continuando aqui, o que acontece? Mas não é difícil entender não, cara. E aí o que acontece? Carga positiva manda campo elétrico para fora e carga negativa para dentro. Essa questão aqui, eu resolvi uma que eu gosto de resolver todo ano com os meninos, com vocês também eu vou resolver, com certeza, da impressora. Eu não sabia, né? Lendo lá e tal, a gente resolvendo questão. Aí tinha uma questão no vestibular, se não me engano é da Unicamp, algo do tipo. A impressora de tinta, ela tem um campo elétrico, ela funciona assim. Ela manda umas tintinhas, aí ele eletriza as tintas, aí tem carga positiva, neutra e negativa. E lá eu resolvi uma questão com os meninos disso aí. Nem sei se vocês iam lembrar disso também, não lembra não. Aí ela manda a tintinha, aí tem uns pontos lá, 1, 2 e 3. Aí pergunta qual que é o ponto 1, qual que é o ponto 2 e o ponto 3. A questão é parecida com essa aqui. Aí ela passa por um campo elétrico, e aí o que acontece? Quando está subindo o campo elétrico, embaixo significa positivo, campo elétrico para fora. Então está indo para onde? Para o negativo, que o campo elétrico é para dentro. Se você manda a carga negativa, aí é aquela velha frase. Opostos se atrai, negativo e positivo. Então o negativo tende a ir para o positivo, que é para baixo. Então ela atinge o ponto 2. Era uma questão, para mim, fácil. Aí você tem a outra também, que é da nossa realidade, mais atual, que seria essa aqui. É algo que eu vou explicar. É até ruim, né? Porque a gente vai ver agora depois, que é ressonância. Que é da Mônica, ela grita, né? E a taça quebra. Tanto que aqui nas explicações você vai ver que alguns fenômenos ondulatórios já têm característica. Tipo assim, ressonância. É duas coisas. Taça, a pessoa gritar e quebrar a taça, ou ponte de Tacoma. A galera sempre usa isso. Ponte de Tacoma
É uma ponte que os caras construiu e com aquela frase maldita que eles usam para todos os megaprojetos. Qual que é a frase? Qual que é a frase? Qual que é a frase? Os caras constroem e falam, nem... O que aconteceu com o Titanic? O que aconteceu com a ponte de Tacoma? E assim sucessivamente. Os caras construíram uma ponte. Qual que é o problema? Pode ir. Os caras construíram uma ponte. Toda ponte balança, viu? Ainda mais, quanto mais grande, a tendência dela é dar uma balançadinha. Se você estiver lá, não tá caindo não, pode ficar de boa. Assim, se você tiver que comer, é bom, aí você sai fora. Mas ela tem que, a grosso modo, a engenharia, trabalhar. Ela tem que ter uma folguinha, não pode ser estática, não, igual prédio. Você subir num busca ali e falar, ai, meu Deus, vou mandar uma foto pro professor Edvan, tá dando aula lá no CPM, gente, sol quente. Vou mandar. Vai dar uma balançadinha. Normal. Tem que ter isso. Se for rígido demais, quebra e já era. E aí os caras fizeram a ponte de Tacoma, Estados Unidos. Vou mostrar aqui para vocês. Só pesquisar aí também, já tá vendo o QI. E aí na ponte de Tacoma lá, os caras construíram falando, nem Deus derruba, blá, 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 porque venta muito o local. E aí eles construíram ela com mais flexibilidade. Só que aí tem um problema. A natureza faz o papel dela e não tá nem aí pro restante. A ponte começou a balançar e entrou em ressonância. O que é entrar em ressonância? Pegar a mesma frequência. E aí começou a ventar, ela entrou na ressonância, começou a ventar muito. O que a ponte vai fazer? Acompanhar também. E aí ela não chega um momento que ela não dá conta. É isso aí, olha ela caindo. Aí tem um vídeo dela sendo destruída. Dá uma pesquisadinha. A galera filmou lá, ela... E aí já era. Pode. Falou em ponte de Tacoma, citou de exemplo, tem ela como resolução, tem ela como um comparativo, se é física, opa, pode ser ressonância, já pode casar para ressonância. Ressonância está associada à frequência. E aqui, para mim, eu acho que pode acontecer alguma coisa nessa questão, porque fala assim, ó, o fenômeno ondulatório que provoca a quebra das taças, ressonância. Só é possível em razão de uma característica de voz produzida pela mônica. Naquele momento, que, diferentemente do que sugere a tirinha, não está relacionada à sua intensidade. Se Deus iluminar, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Finalizar o fenômeno ondulatório, eu vou para a acústica. Só para a gente finalizar o ano, bonitinho. O que é intensidade? Quando a gente estuda a acústica, a gente estuda 3 qualidades fisiológicas do som. São 3. Quais são elas? Timbre, intensidade e altura. No cotidiano nosso, a gente usa a altura de uma forma errada. Aumenta o som, tá errado. Deveria ser aumento e intensidade. Tanto que eu brinco com vocês, aumento e intensidade. Fisicamente já falando correto. Porque a gente tá nesse ambiente. Mas lá na roça, lá no meu pai, lá na esquina ali eu já falo, né? Sem ser o fisiquês. Beleza. O que é intensidade? Intensidade é se aumentar a frequência, é o volume que a gente conhece. Beleza? Volume 2 e volume 100, quem tem mais intensidade? O 100. Tem mais frequência. Frequência associada com energia. Descarrega a caixinha mais rápido. A altura tem a ver com grave e agudo. Agora, timbre é isso aqui, ó. Fala a palavra Alice. Fala Alice. Fala Alice. Todo mundo falou a mesma palavra. Só que se alguém aqui da sala conhece já a voz de todo mundo, fala, opa, quem falou foi a Alessandra, a Maria Eduarda, o Nicolas, o Vitor, o João e o Gustavo. Ah, como que você sabe? Porque eu já conheço a voz dele. Qual que é o nome disso? No dito certo, fisicamente, timbre. E aí, pela tirinha aqui, o que acontece? O que tem diferente entre os 4? O timbre. Cada um tem um timbre diferente. Não tente procurar. Eu vou ficar uns 9 anos da minha vida procurando ver se tinha pessoas com vozes iguais. Meio impossível. São parecidas. Você acredita que eu tive essa loucura? Todo mundo tem uma loucurinha, né? Interna. Essa eu vou revelar porque eu já parei de fazer. Essa aí, contar os passos. Mas essa é sempre procurar alguém com voz parecida. Você faz isso? Eu já fiz isso já. Quer contar quantos passos eu tenho conta aqui lá em casa? Quantos passos tem daqui na escola, na sala do professor? Fiz isso demais. Não, do cor? Não, é umas loucuras internas e não conto pra ninguém. Pode entrar. Era tipo da voz, eu ficava procurando pessoas com vozes iguais. Às vezes até anotava, ó, fulano, acho que tem voz igual que você tem. Eu ia pros lugares, qualquer lugar, velho. Eu ficava meio assim, bitolado. Aqui eu vou encontrar alguém que tem uma voz igualzinha que eu queria. Familiar tem demais, mas agora. Igual não. A voz das duas é igual
Não, não. E aí, tipo, é muito parecida. É, parecidíssima. Muito parecida. E eu não sabia que elas eram irmãs. Aí eu falei assim, você conhece fulano de tal? É minha irmã. Faz sentido. Mas é A minha parecido. irmã, por exemplo, ela confundiu muito a minha voz com a voz da minha mãe. A voz da minha avó, a voz da irmã da minha avó e a outra avó e a voz das 3 irmãs. Quase 30. É, mas é... Então, beleza, continuando. Então, aqui é ressonância, a gente vai falar sobre isso. De primeira mão, ressonância e frequência. Mas eu acho que pode vir alguma coisa aí, vamos ver aí. Mas marcou certinho, é isso aí mesmo. Eu postei lá no Instagram também, né? Os gabaritozinhos que eu segui aqui, que eu marquei. Outra questão, 103 também, vocês vão ver. A 115, que é do nível sonoro, é uma questão que eu não trabalho com vocês aqui, tanto porque não tem no currículo. E também, velho, eu não sei se vocês já estudaram sobre log. Acho que vocês estudam log no final do ano. Esse log é uma parada que todo mundo tem uma dificuldadezinha. Eu, pra mim, log eu fiz demais, só que eu fazia na calculadora, então é fácil. Vou fazer log na mão na graduação. Permissão. Uai, você saiu, eu nem vi, bicho. Lá eu pedi permissão pra vocês. Essa questão aqui que o cara fez lá, ó. É de Clay. O cara... Beleza, a do nível sonoro. Agora esse cara aqui, ó, essa questãozinha aqui, ó. Mas aí o que acontece, ela aqui, rapidinho. Essa questão aqui é até bom porque eu quero trabalhar mais. Lembra quando a gente teve lá no primeiro ano que a gente falou sobre corpo pontual e corpo extenso? Se eu não me engano, a gente fez uma questão ou duas. Uma fez uma do trem. Tipo assim, um exemplo. Uma moto ultrapassando uma pessoa. Aí, talvez você considere o tamanho da moto. Mas você olhando isso aqui lá fora da terra, aí vai virar um pontinho a moto. Então, aí você tem uma carreta bitrem atravessando, cortando um ônibus. Aí você tem que considerar o tamanho do ônibus. O bitrem é grande. Então, isso é corpo extenso. Aqui é a mesma coisa. Aqui você usa a velocidade média. Só que você tem que lembrar de quê? Somar o diâmetro do raio laser e o diâmetro da pessoa em perfil, que era um dos 3. Por que eu não consideraria esses dois? Porque, cara, aqui ele tá já subindo o muro e aqui ele tá descendo. Então, praticamente, ele já invadiu a casa. Mas, sem zoeira aqui, o que acontece? A pessoa tem que passar pelo laser. Subindo e descendo, ela não vai, ela já passou pelo laser. Mas, a grosso modo, a pessoa tem que passar pelo laser, onde ele estivesse ou não. E aí ele perguntou qual foi o menor tempo, nesse sistema, o menor tempo de resposta em milissegundo, que garante a detecção de um possível invasor, é mais próxima dele. Então, você vai ter que pegar ele aqui, qualquer um desses, quem tinha a maior velocidade, que seria esse primeiro, né? Esse primeiro, que está com 5 metros por segundo. E aí, qual que seria a dificuldade? Lembrar do corpo extenso, que era somar os dois, ia dar 35 centímetros, você passava para metro, ia dar 0,35. E aí você ia usar a velocidade média. Velocidade igual ΔE sobre ΔT, né? E aí você pegava, ia dar 0,07. 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Aí você ia multiplicar para passar para milissegundo, ia dar 70. Pode. Outra fogão por indução é algo que a gente estuda lá no terceiro ano, mas também não é difícil. Celular por indução. Quem tem celular que carrega aí wireless? Quem tem celular aí que carrega por indução? Ninguém? Então tudo bem. Não, mas o diabo inventou as parcelas. Talvez tenha essa pessoa. Eu vou... Duvido. Oi? Celular por indução. Só para a gente casar aqui com o exercício. A base, ela tem uma bobinazinha. A bobina seria vários fios de cobre enroladinhos. E no seu celular tem que ter um dispositivo igual. A grosso modo é igual. Não do mesmo tamanho, que é diferente. E aí, quando você coloca lá na base para carregar, sem conectar o fio, o que essa bobina ela faz? Ela vai e volta energia elétrica. Ela fica fazendo isso. Adiantar a sua vida lá do terceiro ano toda vez que eu tenho corrente elétrica, eu gero campo magnético. Ponto final. Por isso você vai na máquina de ressonância magnética.
Se um dia você fez, espero que você não faça, porque geralmente nunca é um objetivo bom. Você entra na máquina de ressonância magnética, você tem elétrons. Os elétrons não estão parados, eles estão em movimento. Então, se o elétron está em movimento, você tem campo magnético. Quando você na máquina de ressonância magnética, a grosso modo você entender é o quê? Ela faz uma leitura do seu campo magnético. Cara, ela é perfeita para medicina, cara. Porque você já viu lá? Alguém já fez ressonância magnética aqui? Você fez de quê? Da cabeça? Do maxilar? Você viu que saiu quantas imagens lá? Você lembra? Umas 5. Por causa que talvez não precisava, porque mais seria o osso e tal. Geralmente quando faz a cabeça, vai sair mais imagens. Cara, ela tira foto de camadas em camadas. Uhum. Você vai ver lá que foi camadas por camadas. Porque ela não deixa fugir momento algum. Se tiver alguma coisa, entre aspas, escondida, ela vai encontrar. Seria nesse contexto. Porque ela interage com o campo magnético do nosso corpo, porque a gente tem elétron. Então, revolução, chama física médica. É uma área muito promissora financeiramente, para quem está pensando em fazer uma faculdade. É meio puxado, mas dá grana no final das contas. Quando eu estava na graduação, abriu esse curso. Tem até hoje, na USP, Unicamp, tem ele. O que isso tem a ver que a gente está explicando aqui? Toda vez que você tem elétrons em movimento, você gera um campo magnético. O que os caras fizeram? Colocou lá na base, então ela fica indo e voltando, indo e voltando. E no celular tem uma bobina também. Coloca lá, na hora que você aproxima, o campo magnético gerado pela essa bobina interage com os elétrons da outra bobina. E faz os outros elétrons interagir. E aí, com isso, eles criaram o dispositivo para carregar o celular sem conectar. Perfeito. Você tem fogão de 3 formas. A gás, que é o nosso. O elétrico, que é uma resistência. E o indução. Indução também é elétrico. Mas você tem um que é só um filamentozinho. Beleza? Esse por indução, tanto que o fundo ele tem que ser meio que a espiralzinha da panela. Senão, qualquer panela não funciona. Até uma chapinha mais grossa. E aí, em resumo, você coloca lá em cima, o que a bobina faz? Ela fica girando várias vezes por segundo. Várias. Lá vai ter a frequência de funcionamento. Eu já não sei de cabeça, não. Aí ela vai interagindo, ela vai gerar um campo magnético que interage com o fundo da panela, com os elétrons que estão lá, porque tudo tem elétrons, tem massa e tem elétrons. Os elétrons das moléculas tentam interagir igual, entre aspas, do micro-ondas, lembra? Molécula da água girando. Aí quando a gente tem isso, o que acontece? Atrito, agitamento, tem o quê? Aumento de quem? Temperatura. O fundo da panela começa a esquentar. Só que isso aqui, com certeza, é milhares de vezes por segundo, ou bilhares. Igual no micro-ondas, que é bilhão. Induzir corrente elétrica na parte interna da panela. Então, ele vai induzir essa corrente elétrica e aí vai ter o efeito Joule. O efeito Joule é o mesmo do seu chuveiro, o mesmo da chapinha que vocês passam no cabelo, é o mesmo do secador que você usa para secar o seu cabelo. A resistência pega a energia elétrica e transforma em energia térmica. A gente chama de efeito Joule. Beleza? Efeito Joule. Energia elétrica indo para energia térmica. A gente usa muito. Sanduicheira. Beleza. Seguindo aqui, outra questãozinha de química. Essa aqui é falha pra gente, porque nem tem no currículo do Goiás, que é essa aqui, ó. Isso aqui é hidrostática. Aí lá na hidrostática você estuda. Nós estudou sobre isso. Talvez você nem ia lembrar também mais não. Eu dou uma travada nela para lembrar isso aqui. Porque primeiro que a gente lembra é pressão. A gente estuda pressão, depois a gente estuda pressão atmosférica. Pressão é Newton, Pascal, perdão. Aí você tem força, Newton, e a área ao quadrado. Tava aqui bonitinho. Aí a gente estuda essa aqui, ó. Fala assim, ó. A laje de um depósito de bebidas tem 50 metros quadrados. E aí você vai estudar lá, você estuda princípio de Steven, princípio de Pascal, Arquimedes, empuxo. Aí tem uma parte que a gente estuda, chama pressão máxima. Que seria pressão máxima, vezes a pressão, vezes a densidade, vezes a altura. E aí ele te dá esses dados aqui. É só você jogar e já resolvia. Mas é complicado. Essa aqui também, terceiro ano, elerodinâmica. Sempre tem, velho. Sempre tem. O que vem, prepara para isso aí. Essa 128 aqui, que é do avião lá, lembra? Essa aqui, ó, do avião. Você poderia resolver velocidade média separada. É o caminho de você resolver seria esse. Aqui ele fala assim, ó, um avião sai para o norte,
sai para o leste e sai com altitude. Aí ele te deu os valores. Tipo assim, ó, considera o avião que, ao decolar, o instrutor pela torre atingir em 6 minutos uma posição de 20 km a leste, 20 km a norte e 1 km de altura. Beleza, o que você ia fazer? E ele falou, né? Antes ele fala, segundo o princípio da independência dos movimentos, aí ele fala que você pode fazer esses cálculos separados. O que você ia fazer? Transformar os minutos em hora, ia dar 0,1 hora. Aí você ia fazer velocidade média. Velocidade média, delta E sobre delta T. Delta E seria leste, 20 km. Delta T, 0,1. Ia dar 200 km por hora para leste. 200 km por hora para norte. E 10 km por hora para cima. Só que ele falou que na hora que foi sair o avião, tinha um vento. Aí você ia ter que compensar essa situação. O vento, o avião tinha que sair 200 km por hora indo para leste, só que ele falou que tinha um vento de 30 km para leste também. Você tinha que diminuir, você saiu com 170, somando com mais 30 dá 200. Aí você chegaria no ponto que ele quer. E aí ele falou que um vento está 20 km para sul. O avião vai sair 200 km para norte. Aí tem um vento para sul. E aí o que você ia fazer? Você ia sair com um pouquinho mais de velocidade, porque você ia compensar o vento que está te puxando. Isso. Seria isso aí. E aí o que acontece? Você ia ter que sair com 10 km subindo, indo para cima, km por hora. Só que ele falou aqui que tinha um vento de 1 km te mandando para baixo. O que você ia sair? Você ia sair com 10, você ia sair com 11. Você ia compensar esse 1 que ia estar empurrando você para baixo. Logo aqui ia dar a letra D, né? 170 km por hora, leste, 220 norte e 11 km por hora para cima. Vai fazer um separado de novo, velocidade média de novo. Só que um era com corpo extenso e aqui, não, você ia pegar só por faixas de vetores ali. Eu achei bom a experiência. Primeira vez na minha vida que eu fiz Enem. Sério. Eu já expliquei já, ué, não? Na minha época era o último ano lá do Enem vestibular. O Enem era 8 vagas, se não me engano, para entrar na universidade lá, em Química. E aí o vestibular lá local era 20. Ó, eu vou fazer o vestibular, ué, mais vaga. E os professores que iam fazer a prova eram os professores da escola. Alguns já eram meu professor. Tipo, quem corrigia a redação era 3 professoras na época. 2 eu tinha aula com elas. Então o tema era meio que, né? Entendeu? Mas não era tão fácil, não. Porque vinha uma pancada da galera vestibular, era melhor, ué. Dava muito mais vaga que Enem, todo mundo ia fazer vestibular nos lugares. E aí eu fiz vestibular, não fiz Enem. Eu vim fazer agora, né? Peguei, só vinha fazendo questão. Eu achei legal porque o que acontece? No meu caso, até que é fácil de se ver, eu percebi isso lá também, né? No meu caso, eu pego uma questão tipo essa aqui, ó, do sensor que dá resistência e sensibilidade. Pego a questão, analiso, gasto um tempo ali em casa para resolver. O que eu faço depois que eu resolvi ela? O que eu faço depois? Não, às vezes sim, às vezes não. Agora eu não posso tanto mais, não. O que eu faço? Hã? Sim, mas aí como que eu corrijo? Eu vou procurar o gabarito dela. Geralmente, eu já passei um site aqui para vocês, né? Curso Objetivo, lembra? Já passei para vocês já. Geralmente é um site que eu gosto, porque lá tem os vestibulares que eu gosto de estudar algumas questões, até para colocar para vocês, e lá já tem a resolução. Então eu pego uma questão, opa, essa questão está falando o que a gente está estudando atual. Deixa eu ler ela aqui, ver se bate com a nossa realidade aqui. Aí, beleza, essa aqui é a opção. Vão lá no gabarito comentado dela. Lá no Enem não, resolvi, beleza, aí. Tem gabarito comentado não. Só que como eu tinha somente 30 questões, eu fiz física e química, né? Aproveitei logo, para dar uma desenferrujada em química também. Aí eu tirei prova real de muita coisa, tinha tempo. Igual aquela lá da... Vai ter uma aqui depois. Essa aqui é a análise de gráfico, viu? A temperatura era igual para todo mundo, você ia ver quem variava mais. Quem teve maior sensibilidade de alterar muito? Sensibilidade é isso. Pouca coisa já mudou. Seria a 2 e a 5. Só analisar o gráfico. Tinha como você fazer a continha também. Pra... com o tempo eu fiz. Beleza. Outra de física é essa aqui, ó, da tomada. Isso aqui é disjuntor. Qual que é a diferença de extensão para régua, né? Fio, ele fala o nome aqui? Fio de linha. Qual que é a diferença da régua para uma extensão? Qual que é a diferença? É um fusível. Fusível de segurança. O que é um fusível? É um disjuntor para vocês entenderem rápido. Presta atenção. Toda vez que um fio de energia ele
passa muito elétrons nele? Quando e como passa muito elétrons? Quando você usa um aparelho que consome muito, exemplo, o chuveiro. Ou quando você pega uma extensão e enche de coisa nela lá. Põe seu carregador de celular, vou secar o cabelo, vou ligar o forno elétrico, a extensão vai esquentar, brother. Ela vai esquentar e vai estourar. O filtro de linha, ele tem um dispositivo chamado fusível. Ou se não for isso, for na sua casa, tem um quadro de energia. O que ele faz? Quando o fio começa a esquentar, ele desarma sozinho. Ele cai. Nossa, que trem chato. Não, ele tá te protegendo, viu? O certo é você trocar o fio, colocar uma bitola mais grossa, para ele trabalhar com mais qualidade e não danificar tanto o aparelho final, nem a fiação, e não dar problema para você. E você tá mais seguro. No passado, talvez você sabe disso aí, viu, brother? Eu falo porque meu pai, eu sei disso. Ele já fez isso já, tô ligado. No passado, o disjuntor, ele desarma um negócio em pretinho. Hoje ele é branquinho, hoje ele é mais de boa. Hoje ele melhorou a forma dele lá. Ele tem dois jeitos. Ele tem uma lâmina bimetálica, que ela dilata quando ela esquenta, aí desarma. Ou ele é eletromagnético. Passa uma corrente elétrica com um campo magnético maior, ele desarma sozinho. Dois jeitos. E no passado, o interruptor, ele tinha um furinho no meio. O que a galera fazia? Não ficava desarmando? Subia, passava a arame, amarrava, ela desarma. Aí, na desarma, ele estava amarrado. Hã? Aí, torrando tudo lá pro fundo. Mas a galera fazia isso, a brutalidade. Ou no fusível, o que a gente faz? Qual que é a indicação lá? Você estava com parte elétrica lá? Pois é, aí o fio esquenta, ele não estoura, aí queima o sistema todinho. Isso é bom, dá dinheiro para vocês. Vocês vão lá e arruma. De boa. Só que uma indicação é, o fusível queima, igual o fusível de carro é um araminho, né? O que muda entre eles? Entre aspas, a grossura, a espessura dele. Porque ele vai aguentar mais energia elétrica, esquentar mais sem estourar. Que é isso aí. Aí, geralmente, claro, isso é uma dica boa, que dependendo de onde você estiver, você passa, você sair daquele lugar, depois você tira e vai consertar, né? Mas a galera, depois que consertar, ele não quer ir fazer o certo. Então, o fusível fio de linha é um fusívelzinho, parece uma lâmpadazinha com arame dentro. Se ele estoura, tem como você colocar o araminho do lado do outro, travar ele e você liga de novo o fio de linha. Só que se você ligar coisa demais que vai esquentar, ele pode não estourar e queimar tudo para trás. E nessa questão ele falava sobre isso, só que aí você ia ter que usar uma equação chamada potência igual a tensão, que seria dTp, vezes a intensidade da corrente elétrica. Aí você ia calcular do computador e do ar-condicionado, que ele ia deixar ligada direto a menina. E aí o que você ia fazer? Calcular na sequência. Ela ia ligar a impressora, a régua não ia queimar. Mas na hora que ela ligasse a cafeteira, já queimava a régua. Porque dava acima da amperagem, que é 20 amperes, que a régua aguenta. Ia dar 20 uns quebradinhos. Aí o fusível, estoura. Aí para de funcionar. Aí ela tem que trocar o fusível e usar de uma forma mais adequada. Lá em casa acontece às vezes isso aí. Porque uma vez lá ligou... como chama a parada lá que faz arroz? Panela elétrica, ligou a airfry, e aí minha mãe foi fazer um bolo. Aí parou de funcionar. Eu falei, mas... Com certeza, né? Panela elétrica esquenta, consome bastante energia. Airfry esquenta, consome bastante energia. Liquidificador, o motor vai dar uma pesadinha, vai consumir bastante energia. Aí eu tinha um fusível lá, eu mesmo troquei, né? Aí eu vi uns valorzinhos nele, você vai mesmo e troca. Eu falei, usa isolado, usa uma tomada para lá, outra aqui no fio de linha. Aí corrigiu o problema lá de casa. Então é isso. Não, que isso, é treinamento. Preparado para... Sim, sim. Vai ser legal, pô. Vocês todos vão? Uai, você não vai não? O cara foi lá na sala ontem falar isso pra mim, velho. Tem que ter muito... Não entendi? Ah, é boa, pergunta. A prova... Fenômenos ondulatórios e velocidade de propagação, viu? A equaçãozinha. Isso. Aquela equação, vocês colocaram ela aqui? Coloca ela aí, velho. Velocidade de propagação e ondulatória. Só que a ondulatória, a gente viu reflexão, refração, dispersão, polarização. Eu não lembro mais. Eu vou repassar aqui de novo.
Dispersão também, não? Do arco-íris, do ar solar, não falei não? É.